Meu nome é Marcílio, meu sinal é esse. E hoje eu vou estar começando a atividade 3 da professora Edileise Mendes. Esse é o sinal dela. Professora também da UFBA, da disciplina Seminários Avançados. Hoje estarei explicando trabalho, em vários temas. Plurilinguismo no Brasil. O autor Giovan Miller de Oliveira. O segundo tema será Perspectivas interculturais e críticas para o ensino de língua, com a professora Edileise Mendes de Oliveira Santos. A terceira, Teoria Linguística Cognitiva e Ensino de Línguas, professor Ricardo Gualda. Multiletramento e multimodalidade. A minha pesquisa, aquisição de Libras como segunda língua para criança ouvinte, filhas de pais surdos. O autor, Giovan Miller de Oliveira, explica aqui. Assegura que no Brasil fala-se uma única língua e é um preconceito, um desconhecimento da realidade de um projeto político de construir um país monolíngue. Fatos que revelam uma ideologia construída historicamente no país, desde a época no Brasil colônia e que ainda continua existindo, e que sempre buscou implantar políticas linguísticas homogeneizadoras que acabaram por reduzir o número de línguas, num processo de glotocídios, assassinato de línguas e que imposição de língua portuguesa como uma única. O autor explica também que somos um país plurilíngue com 210 línguas, sendo que 170 são línguas indígenas. Há 500 anos eram 1.078 línguas indígenas. 30 são línguas de descendentes de imigrantes e 2 línguas de sinais, a Libras e a língua de sinais Urubu-Kaapor. E também, na minha opinião, que aqui no Brasil a gente pensa que só tem 2 línguas, a língua brasileira de sinais e o Urubu-Kaapor. Não, tem também várias outras línguas de sinais escondidas que não foram descobertas. É a necessidade dessa pesquisa para que possa encontrar. O autor, O autor afirma que o conceito de políticas linguísticas no Brasil esteve sempre ligado à educação formal que reconhecimento das línguas e culturas indígenas têm sido entrelaçados ao contexto escolar, ficando de fora outros espaços como a saúde e as instituições públicas como instâncias que esses direitos devem ser efetivados através de atendimentos em línguas indígenas. Então, neste ponto, ressaltamos que, se a escola deve ensinar os indígenas a escrever, também o deve é criar condições para que eles estejam aptos a adequar a língua escrita ao seu contexto, à sua realidade, evitando que percebam partes importantes de sua cultura. Além do mais, o processo de apreensão da linguagem escrita requer que ela exija também, fora das salas de aula, um ponto para se pensar, já que atualmente se dispõe de poucos materiais significativos escritos nas línguas indígenas. Então, já na minha opinião, o que o autor Giovan vem trazendo nos seus conceitos, que no Brasil tem outras línguas, não é só única língua como a língua portuguesa, mas como já foi citado antigamente, a língua portuguesa, a língua Kaapor e a língua brasileira de sinais,
E a língua brasileira de sinais também já é reconhecida pela Lei 10.436, que o quê? Que reconhece a língua brasileira de sinais como língua, né? Assim como a língua portuguesa. E a língua de sinais brasileira como segunda língua oficial. O segundo tema, né, abordagens interculturais. A linguagem funciona como a capacidade do homem de se comunicar por meio de uma língua, seja ela oral, auditiva ou gesto visual. O estado inicial da faculdade da linguagem vai se modificando quando cada criança é exposta em um ambiente linguístico específico. Além disso, o pleno desenvolvimento de um ser humano necessita do mecanismo de aprendizado que auxilie no processo de desenvolvimento. Uma das hipóteses de pesquisa é que a criança ouvinte não adquirirá a Libras de forma espontânea, porque o ambiente familiar estabelece a comunicação por meio da língua majoritária, oral, auditiva, a língua portuguesa. Diante dos familiares surdos não oralizados, a criança ouvinte tenderá a comunicar por gestos, mímicas e também por alguns sinais de Libras, que tem conhecimento, pois se comunicará com um pai surdo fluente na língua brasileira de sinais. Quadros, em 2008, afirma que a criança não aprende a linguagem porque está diante de um ambiente que lhe permite acessar o conhecimento linguístico. Na verdade, o ambiente linguístico determina de direção que a criança irá tornar em relação à língua que ela é exposta. Portanto, as metáforas behavioristas de que nascemos de uma tábua rosa sem nenhum conhecimento prévio está equivocada. Já para a autora Teixeira, em 1995, as crianças nascem com sensibilidades a padrões distribucionais, rítmicos e temporais específicos às estruturas de uma língua natural. Nesse sentido, em contato com a língua, a criança vai procurar identificar nas mãos ou nos sons qual a língua de que fará o uso no estágio das primeiras palavras. O autor Mayberry, em 2005, afirma que línguas de sinais podem ser aprendidas como L2 por meio de uma variedade de condições. Bebês podem aprender língua de sinais como uma das línguas adquiridas desde o nascimento, caso seus pais sejam usuários de línguas de sinais. Nesse caso, haverá aquisição de duas línguas simultaneamente, uma língua falada e outra língua sinalizada, sendo o caso do bilinguismo bimodal. Já na abordagem intercultural, explica aqui, considerando a educação na perspectiva intercultural apontada por Fleury em 2003, o processo de construção da identidade do sujeito que convive com duas comunidades surdas e ouvinte deve passar pelo ponto de vista baseado na alteridade e no respeito às diferenças, onde se possa estimular a aquisição do conhecimento cultural e de outros povos, sem acarretar em perdas para sua própria cultura. Agora a terceira teoria linguística cognitiva e ensino de línguas do autor Ricardo Gauda. Segundo Gauda, a linguística cognitiva é uma perspectiva de estudo da linguagem surgida no ano 1970 e de grande aceitação e de abrangência atualmente, abarcando todas as áreas de linguísticas, fundamentalmente
Trata-se de uma visão que entende a linguagem como elemento cognitivo humano, ou seja, um produto do cérebro humano, entendido como órgão biológico resultante da evolução, em uma interação com o ambiente e a sociedade. As unidades e as estruturas da linguagem são estudadas não como se fossem entidades autônomas, mas como manifestações de capacidade cognitiva gerais da organização conceitual, de princípios de categorização, de mecanismo, de procedimento e da experiência cultural, social e individual. Sabendo que os surdos e ouvintes convivem experiências físicas e culturais de maneiras diferentes, para o surdo, o sentido da visão é mais influente no processo de significação do mundo e aquisição de conhecimento do que o sentido da audição, uma vez que estes compreende o mundo com certas mais pelos olhos que pelos ouvidos, tornando-se tais diferenças. O presente trabalho objetiva verificar se as metáforas conceptuais podem ser encontradas em Libras, buscando a verificação da coerência como sistema metafórico proposto por Ladolf e Johnson, 1987, tendo por finalidade esclarecer que a Libras, uma língua rica de todas as outras estruturas gramaticais próprias e naturalmente adquirida, também como possui ricos essenciais metafóricos originado de atos pragmáticos. Agora o quarto tema abordado é multiletramento e também multimodalidade. O novo conceito de letramento permite compreender novos, complexos usos da linguagem. A multimodalidade, a interação de textos verbais e visuais e sonoro. Já os multiletramentos, para dar conta de extremas complexibilidades, novos complexos usos da linguagem por novas comunidades de práticas. Já o autor Lourenço, usa o termo letramento, foi ressignificado no Brasil a partir da década de 1980, passando a nomear práticas sociais de leitura e de escrita, que ocorrem em diversos contextos. Saber codificar e decodificar deixam de ser fatores que identificam um indivíduo de letrado. Ao contrário, as pessoas participam de diversas práticas letradas dentro de uma sociedade, as quais podem requerir ou não habilidades da escrita. Então, diante disso, para abranger a multimodalidade e também a multiculturalidade existente na sociedade, o grupo criou o termo multiletramentos. Rojo, em 2012, afirma que, diferente do conceito de letramento ou múltiplos, que aponta para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, o conceito de multiletramentos aponta para multiplicidades culturais das populações e publicidades semióticas da construção dos textos. Os letramentos tornam-se multiletramentos e são necessárias novas ferramentas, como o autor Rojo, em 2012, cita que áudio, vídeo, tratamento de imagem, edição e diagramação, além das manuais que existiam antes, papéis, lápis, caneta, giz e lousa.
Outras práticas também são necessárias, tanto de produção quanto de análise crítica, como receptor ou outros usuários. O letramento surgiu para tornar eficaz o aprendizado dos surdos, pois prioriza a Libras em toda situação, sendo o português escrito ensinado como a segunda língua. No letramento, o uso de ilustrações nos textos faz com que a literatura torne-se agradável, pois dessa forma o aluno surdo pode visualizar não só o texto, mas as figuras que representam o que todas aquelas palavras querem dizer. Daí surgiram as interpretações. As considerações finais, Os quadros teóricos já citados contribuíram bastante para o enriquecimento das minhas pesquisas, assim contemplando os pontos discutidos e pesquisados por mim. Obrigado.